Hello, everybody. What's up? My name is Joslene. Então, nós vamos para mais uma aula de língua inglesa, não é? Só relembrando que na nossa última aula nós vimos alguns textos que falavam sobre a origem da língua inglesa. Vimos também algumas palavras que nós utilizamos no nosso dia a dia, já no nosso vocabulário em inglês. Vimos também o vocabulário relacionado a países e suas nacionalidades, né? Então, hoje nós vamos começar com a parte gramatical. Vamos revisar um pouco sobre o verbo to be no presente simples e também nós vamos ver os pronomes pessoais, os personal pronouns, que são pronomes que acompanham o verbo to be e todos os demais verbos da língua inglesa, certo? Então, vamos começar aqui, para a gente não confundir, vamos começar a falar aqui um pouquinho sobre os personal pronouns, né? Os pronomes pessoais, que são também chamados de subject pronouns. Por quê? Porque eles têm uma função de pronome sujeito na frase. Esses pronomes que a gente está vendo aí, vocês estão visualizando, eles geralmente são utilizados no início das frases, né, e antes de verbos. Por quê? Porque eles têm uma função de sujeito no contexto. Aí nós temos aí, ó, I, que significa eu. Ele é usado sempre com letra maiúscula, esse izinho maiúsculo, é a primeira pessoa do singular. You significa você, tu, vós. Ele pode ser tanto a segunda pessoa do singular como a segunda pessoa do plural. Nós temos o pronome she, he e it, que são usados na terceira pessoa do singular. Sendo que she é para ela, significa ela, he, ele, e it, ele ou ela no singular. Só que it é usado para coisa, coisas, objeto ou animal no singular. She, ela, usado para mulher. E he, ele, usado para homem, pessoa. Também nós temos we, que tem essa figurinha aí, ó, nós, que é a primeira pessoa do plural. They, que significa eles ou elas, que é o plural de he, de she e it. E they pode ser usado tanto para pessoas como para coisas ou animais no plural. Então, esses pronomes, eles acompanham os verbos e eles são usados antes de verbos. E aí, nós vamos agora para o nosso famoso verbo to be. Tá aqui. To be, que significa ser ou estar. Ser e estar, né? Ele tem significado de dois verbos. É um dos verbos mais importantes, mais usados da língua inglesa, com certeza. Porque ele tem tanto a função de verbo principal como de verbo auxiliar em diversos tempos verbais da língua inglesa. E ele é bastante utilizado, ele é muito importante. Tá? E por isso que a gente estuda ele desde as séries iniciais do fundamental até o terceiro ano do ensino médio. E cai em vestibular também. Então, é muito importante a gente conhecer a fundo, conhecer profundamente o significado, a utilização desse verbo que é tão utilizado na língua estrangeira. Aqui nós temos a primeira pessoa do singular, que é am. Está acompanhado aí do pronome I. I am, né, que significa eu sou ou eu estou. Então, eu posso usar em um contexto I am a teacher, eu sou uma professora, ou I am at school, eu estou na escola. Ele pode
Dependendo do contexto, ele tem esses dois significados, do verbo ser e do verbo estar. Aí tem a forma contraída, contractions, ou abreviada, que é I'm, que é quando você faz a junção do pronome com o verbo, retirando uma letrinha e usando um apóstrofo, né? Que é bastante usada em respostas curtas. Nós temos aí também a forma negativa, dessa primeira pessoa do singular, que é acrescentando o not, que é o não, I am not, ou abreviado I'm not, que é eu não sou ou eu não estou. E a forma interrogativa, que é o inverso da forma afirmativa. Você coloca o verbo to be no início da pergunta e interroga no final. Am I a teacher? Eu sou uma professora? Aí está fazendo uma pergunta, uma question, né? E aí requer uma resposta. E quando você vai responder, você pode usar a forma abreviada, afirmativa ou negativa, dependendo do contexto. Então, aí está apresentando para vocês a primeira pessoa do singular do verbo to be, que é am. Am. Aqui nós temos a segunda pessoa, que a gente usa com o you, é are. Aqui, ó, are. O you é o pronome, gente. Tá destacando aí o you, mas o you é o pronome. O verbo to be é are, que significa está, são ou estão. Né? Então, you are, você é ou você está, ou vocês são ou vocês estão. A forma contraída, Yuri, que tem o mesmo significado, só que é usado mais em respostas. A forma negativa, a gente acrescenta o not no final, depois do verbo to be, ou faz a forma contraída do verbo com o advérbio, que fica aren't. O verbo are mais o not fica aren't. E a forma interrogativa, a gente coloca sempre o verbo to be no início da pergunta. Aí tem uma perguntinha. Are you a student? Você é um estudante? Aqui, terceira pessoa do singular. Is. Is, ele pode ser usado tanto com he, que é ele, como com she, que é ela, como com it, que é ele ou ela. Vai depender do contexto. Então, aqui vamos com he, voltando aqui para o slide. O he que significa ele, para homem, né? He is, ele é ou ele está. His, a forma abreviada. He is not ou he isn't. Esse isn't é a forma contraída, né, ou abreviada do is com o not, que também é bastante utilizado. A forma interrogativa, a gente coloca o verbo to be no início da question, que é da perguntinha. Is he a cowboy? Né? Ele é um cowboy? Sim ou não? Aí está fazendo uma pergunta. Aí, em seguida, nós temos aqui o she, que é ela. Certo? She is, ela é ou ela está. She is, a forma abreviada. She is not, she isn't. Na forma negativa, você acrescenta o not, né, depois do verbo to be. E aí tem a perguntinha. Is she a cheerleader? Né? Ela é uma líder? Aí você está fazendo uma perguntinha, né? E aí, quando você faz a pergunta, você coloca o is no início, que é o verbo to be no início da pergunta. It. It é um pronome que significa ele ou ela, no singular, para coisa, objeto, animal. E também ele pode ser um pronome neutro, quando você estiver se referindo a previsões de tempo, né? Porque em inglês não tem oração sem sujeito. Então, a gente utiliza o it como um pronome neutro. Aí, o verbo to be is, né, no presente simples, it is, it's, que é a forma abreviada. It is not,
It isn't. Ó, is it a rope? É uma corda? Né? É uma corda e está fazendo uma pergunta. Então, você observa que esse pronome ele ficou neutro, mas foi colocado it, representando a corda. Aí, depois, nós temos aqui, na primeira pessoa do plural, nós usamos o verbo to be, are, novamente, ele é bem usado, ele é usado no plural, are, e o is é usado no singular. We are, que significa nós somos ou nós estamos. A forma abreviada, we're. A forma negativa, we are not ou we aren't. E a question, que é a perguntinha, você coloca o verbo to be no início da pergunta. Are we a team? Nós somos um time, um grupo? Tá fazendo a pergunta. Então, para fazer a question, sempre o verbo to be, ele antecede o sujeito, né? Que é o inverso da forma afirmativa. E aqui, por último, né, nós temos também o are, que ele também é usado no plural, aí na terceira pessoa do plural, com they, nós usamos are. Então, they are, eles são, ou elas são, ou eles estão, ou elas estão. No plural, que no caso é o equivalente ao plural de he, she e it. Né? Forma contraída, they. Forma negativa, they are not, ou they aren't. E a forma interrogativa, are they united? Are they united? Né? Eles ou elas são unidos? Né? Eles são unidos? Elas são unidas? Sim ou não? Requer uma resposta, né? Então, quando for fazer a pergunta, a gente coloca o verbo to be sempre no início da question. Então, pessoal, aqui um pouquinho, né? A gente revisando o verbo to be. Eu vou colocar também aqui no grupo e na plataforma uma atividade para vocês completarem algumas frases em alguns contextos, utilizando o verbo to be no presente simples, né? Nós lembrando aqui que a gente está revisando ainda conteúdos relacionados a 2020. Então, até mais, até breve.